Um estudo da Unicamp revelou um dado que corta o coração. 63% dos pais dizem que não conseguem mais conversar com seus filhos por causa do celular. Neste episódio, Altieri e Germain, dois artistas, pais e professores, se olham no espelho da paternidade em tempos digitais, com histórias reais e um olhar artístico sobre a vida. Eles mergulham naquilo que mais importa, a conexão viva entre pais e filhos. Se você sente falta de uma conversa olho no olho, se deseja resgatar a intimidade que o celular levou, esse episódio é para você. Como vão? Vamos começar hoje mais um episódio e hoje eu estou aqui, eu, Germain, tudo bem? Eu, pai, né, de quatro, um faleceu na barriga da minha esposa, e depois veio o Pedro, e depois veio a Laura, e depois veio a Mariana. Pai, professor e artista plástico. Agora aqui com vocês, uma palavrinha aqui do Germain. Quem é você, Germain? Thiago, obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante. Eu também sou pai. A gente se apresenta e costuma dizer e trazer o dado da paternidade como alguma coisa que constitui a gente, né? E eu sou pai de 3 filhos, 2 meninas e um menino, 2 adolescentes e uma criança. Também sou professor na área das artes e, enfim, seu amigo. E estamos aqui para conversar um pouco. Isso. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que pode ser que aparente não doer. Pode ser que aparente doer, né? E você saiba exatamente do que eu estou dizendo, que é essa conexão entre pais e filhos no mundo de hoje. Hoje nós temos a tela, né, que já vem de algum tempo, né, a questão da televisão, mas hoje está muito mais forte a questão do celular, né? Vamos pensar vamos falar hoje, né, dessa conexão que nós temos entre família, né, pais e filhos, e essa talvez aí desconexão com o uso das telas, enquanto, por exemplo, você está falando com alguém e essa pessoa está conectada no celular. E você fala dessa questão da televisão e eu fiquei pensando um pouco nessa minha infância, na nossa infância talvez, que a tela também começou a se fazer presente, né? Eu lembro da primeira TV em preto e branco, mas eu lembro que a televisão era uma coisa muito do assistir junto, né? Do curtir algum programa junto, ou de um ritual que era aquele programa, aquele capítulo. E aí eu fico pensando nessa questão de quando eu trago essa tela para o individual, né? Para uma tela para cada um, para esse tipo de isolamento que, né, o virtual de hoje promove, que eu acho que é um pouco diferente do virtual da nossa época. Porque é uma tela individual para cada um, onde cada um constrói um mundo muito pessoal, né? Isso me lembrou do rádio, né? Eu não sou desse tempo, não sei. Eu acho que você também não é, não. Mas talvez meu irmão. Não, acho que não. Mas, de qualquer forma, tem o rádio, né? Existiam as telenovelas, né? O pessoal se reunia na casa para escutar o rádio e, de repente, você tinha as pessoas se reunindo em casa para assistir rádio. E aí logo veio a televisão. E nessa que veio a televisão, né? Razoavelmente é como se eles tivessem pego a questão do rádio, né, que é sonoro, né, pela escuta, e aí vem o visual em preto e branco, né, que deve ter sido um boom, né, uma coisa fantástica, incrível, né, e aí as pessoas continuam se reunindo a mesma coisa do rádio, né. Permanece esse gesto, né? Por exemplo, eu tenho essa memória de quando não tinha TV, de a gente ir na casa do vizinho para assistir alguma coisa que ia ser assim imperdível naquele momento, naquela época. Então aí você tinha às vezes aquele conjunto de molecada todo junto ali espiando uma TV, mas ainda era um convite ao estar junto, porque você conversava, você discutia, se ria junto. E aí que me parece um pouco descolado do que a gente tem vivido, né? Que é cada um para um canto com um celular individual e assistindo uma coisa que não
E meio que, eu acho que me vem uma palavra que é o impermeável, sabe? A gente fica numa relação tanto impermeável porque eu tô com o meu interesse aqui, meu filho tá com o interesse dele ali, a minha filha tá com o interesse dela ali, e até que ponto que isso se costura? Quando que isso se costura, sabe? Vários interesses, né? Eu fico pensando nisso por causa de um incômodo. Acho que a gente até falou sobre isso uns dias atrás, né? Eu tenho 2 adolescentes, meu filho tem 17 anos, a minha filha vai fazer 15 e a minha menor fez 10. E aí, com esse avanço da adolescência, né, eu percebo assim, uma discussão que tem gerado com meu filho, que é ele levar o celular para a mesa, para o café, para o almoço, para a janta. É como se, né, muito do que ele fosse fazer, muito do que ele estivesse fazendo, precisasse estar sendo feito junto com um vídeo. Então ele está comendo, mas ele está vendo um vídeo. Ele está lavando a louça, mas ele está vendo um vídeo. Ele tá dobrando a roupa, mas que às vezes ele vai ajudar com as tarefas de casa, mas ele tá vendo um vídeo. Então, essa divisão de atenção, e aí eu fico me sentindo sobrando, né? Então eu falo pra ele, não, na mesa a gente tem um combinado, nós, não é pra levar o celular pra mesa. E na idade de 17 anos, a gente começa a ser questionado, começa a ter essa questão de um enfrentamento também, né? Então eu fico me perguntando qual é a melhor estratégia dentro dessas relações contemporâneas. Uhum. Você fala, né? Me lembrou. Tá, eu preciso escrever, gente, senão não lembro. É a idade. Também, também. Hoje eu tô com 46. Você tá com quantos anos, Germain? 43. 43, 43. 3. Que o Germain é muito mais novo, gente. 43 anos. Então, essa nova conexão, né? Existia uma conexão com o rádio, existia uma conexão com a TV, né? E existia a conexão de todo mundo junto. E aí você vem, e nós estamos falando de tela, né? E aí você vem de um processo da televisão, né? Que foi, e depois você vem com o processo do telefone, né? Que já não é mais telefone, é um meio de comunicação, que usam vários aplicativos que, como dito, né, não é mais um telefone, é uma tela, né? É uma tela como se fosse uma TV. Então, razoavelmente, cada um tem a sua TV, e eu não diria TV, não, cada um tem seu computador. Múltiplas linguagens, múltiplos recursos. E aquele negócio é muito interessante, aquilo que eu quiser pesquisar tem ali. Mas, de qualquer forma, você fala do seu filho, né? Essa nova conexão, né? Não estou dizendo que isso está certo nem errado, mas aproveitando, comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Você já se sentiu desconectado? Você já se sentiu desconectado em uma cena do tipo, eu tô aqui conversando e a outra pessoa tá no celular? E acho que a questão também, Alt, é se a gente se sente desconectado da gente mesmo. Sim, sim. Né? Porque assim, eu acho que talvez esse seja um convite para a gente pensar quando que, a partir dessa relação que eu também estabeleço, eu me desconecto de mim. Mas, então, eu acho conexão e desconexão, né? Sim, mas você me lembrou. Eu já vou chegar nessa desconexão, que tem um caso aqui comigo também. Mas o que eu queria dizer é referente ao seu filho, nessa nova conexão de que ele está presente, né? Mas ele está presente com essa tela e a todo momento. O que eu queria dizer, se é certo ou errado, ao meu ver, como um homem de 46 anos, eu acho bem errado, né? Essa falta de presença, de contato olho no olho, né? Mas eu não sei até que ponto isso é uma verdade para uma geração, né, que vem com outras questões. Volto a dizer que, para mim, ao meu ver, até mesmo os relatos do meu filho, que já eu falo, é uma questão que chega para mim mais nociva. Né? Mas, de qualquer forma, vem essa coisa da nova conexão, né? E vem a coisa também será que não é uma desconexão? Eu fico com a questão da desconexão. Você falou também de uma questão da adolescência.
né? No caso, é uma adolescência que já vem para a vida adulta. E eu acho que isso também é um tema excelente que não dá para abordar aqui, tá? Mas é um assunto interessantíssimo, porque meu filho está com 9, ele já está começando esse processo. O seu filho, 19? 17. 17? Às vésperas da vida adulta. Ele já é como se ele já estivesse, né, saindo dessa adolescência e indo para uma vida adulta. É claro que cada pessoa tem o seu jeito. Pode ser que essa adolescência dure até os 30, 40 anos, né? Mas cada um com o seu cada um. Mas né? você sabe, Elton, que assim, eu não vejo como uma falta de responsabilidade, uma falta de consciência. Eu acho que é um caminho fácil de um determinado anestesiamento, e é um campo que é muito fácil da gente se direcionar, o da distração mesmo, né? Porque assim, eu fico às vezes, eu acho que não se trata de dizer o que é correto ou não, ou de quais verdades estão sendo delimitadas, mas assim, o incômodo, a minha percepção é de incômodo, né? Eu acho que a minha conversa e o meu desejo aqui é de trazer um incômodo, porque eu vejo meu filho à mesa com um celular vendo um vídeo, mas não é só um vídeo, é um vídeo acelerado. Ele não tá só vendo um vídeo, ele tá vendo um vídeo no módulo velocidade 2 e em inglês. Mas tá aí um negócio que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Por que que eu vejo um vídeo acelerado? Eu perco. É que nem. Tá tudo bem. Isso me lembrou a febre que tinha da leitura dinâmica. Tudo bem. Tem pessoas que defendem, né? Tá tudo bem também. Às vezes a gente tem que ler mesmo rápido, né? Mas é o tempo. Bom, nós A somos. relação com o tempo, né? Não vamos esquecer que a questão, nós somos professores de arte, né? Talvez isso pegue um pouco para a gente, talvez não tanto para você. Escreve aqui nos comentários, aproveitando, se isso pega para você, se essa coisa da velocidade, porque para mim pega. Então coloca assim, ó, com a velocidade eu não sinto. Que às vezes é uma viagem da nossa cabeça, que não tem nada a ver. Às Não- vezes é um modo de operar da cabeça da garotada que tá chegando, que tem essa competência de estar ali vendo um vídeo acelerado em inglês e dobrando uma roupa e lavando uma louça. Pois ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu não acredito muito nisso, não. Mas, de qualquer forma, pode ser que sim, né? Mas, assim, o que eu não sei se ficou claro, mas o que me pega é o sentimento, né? É de você vivenciar aquela questão daquilo que você está vendo, uma tonalidade de voz, a altura dela, o brilho, né? Eu consigo ver aquele brilho do olhar nessa aceleração, eu consigo sentir. Se a gente estivesse falando com um jovem aqui de 17 anos, ele teria um repertório de argumentos para dizer que sim. Mas aí, quando a gente volta para o nosso incômodo, eu volto para a ideia de que, quando eu vou conversar com ele nesse estado de divisão de atenção, de competição de atenção, eu não consigo. Eu acho que é aí que me gera um incômodo, porque eu preciso puxar eu tenho desejo de puxar uma conversa com ele. Mas nesse estado de divisão de atenção, de competição de atenção, não se dá. Porque me parece que o vídeo está trazendo, as informações, o acelerado, a imagem é mais interessante naquele momento do que a possibilidade de construção de um diálogo que ainda não se deu. E que pode ser interessante esse diálogo, mas a abertura para que isso aconteça está interrompida nessa competição de atenção. E é aí que gera o meu incômodo. E também a pergunta do o que é que a gente faz? O que é que a gente faz para burlar, né, essa conquista de uma atenção que pode desembocar num diálogo interessante, num diálogo de profundo, para além daquilo que o material oferece, para além da validade daquele material. Acho que nem é isso que a gente está discutindo, a validade desse material que está sendo assistido. Né? Mas é o que é que dá ordem da relação minha e dele não está possível, não penetra, enfim, sabe? Me fica a coisa líquida, a coisa superficial, como um lago, que eu até aprecio esse lago, eu até aprecio esse rio,
mas eu não mergulho, né? Eu fico sempre na superfície, né? Mas puxando o assunto, né? Contar aqui meu caso, né? Antes que acabe o vídeo. O que incomoda, né? E essa questão de conquista de atenção, né? No caso do Germain foi essa puxada, essa puxada dele com o filho dele. Mas a minha puxada, eu vou colocar... existem essas puxadas comigo também, com os meus filhos. Mas a minha, eu gostaria de colocar exatamente o contrário. Quando meu filho chegou em mim, meu filho, né, de 9 anos, o Pedro, ele chegou em mim e me disse algo parecido com isso. Mas papai, você não sai do celular? E eu estava mandando mensagens de trabalho, né? E é uma percepção dele, né? Onde ele queria exatamente essa questão da minha atenção nas questões dele, e eu não estava dando atenção a ele. E estava há um certo tempo mexendo no celular, mandando aquelas mensagens de trabalho, né? Exatamente o ponto inverso, né? Não que eu não tenha essas conversas com ele que o Germain falou, dele estar levando o celular em nossas conversas, né? Onde vamos comer e ele está lá com o celular e eu tenho que pedir, não, agora é hora de comer, vamos dar atenção à comida, respeitar a comida, né? E depois a gente volta para o celular. Não que nós chegamos a essa conclusão também, mas o que eu queria dizer é que às vezes também somos nós, pessoas de mais de 40, que estamos imersos nessa tela, nessa tecnologia, e esquecemos esse contato, não temos esse contato com as pessoas que são a nossa preciosidade, que é a nossa família, né? Nós nos perdemos às vezes nisso também. E aí o que fazer com isso, né? Eu acho que esse é um convite também, que talvez essa conversa possibilite, dispare, que é pensar, ao trazer isso para a consciência, qual é o próximo passo? Qual é a minha ação? Qual é o meu desejo? Qual é a minha motivação? Qual estratégia que a gente pode tentar para poder burlar um pouco dessa lógica, de uma desconexão, né, que está presente ali nesse cotidiano? Por exemplo, uma coisa que eu faço, e acho que quando a gente faz, como não é com uma receita que vai dar certo, a gente faz, testa e pensa e reflete se é o melhor. Mas uma coisa que eu tenho feito, ou que eu costumo fazer, que eu me questiono também se é o melhor caminho, é sair com eles. Então, sair de casa. Assim. Eu sei que o estar em casa é um caminho fácil para esse, cada um, por um lado, às vezes, um pouco ali nessa distração individual. Então, assim, quando a gente sai, é muito possível de que esse celular fique ou que ele esteja guardado, então a gente está no caminho. E no caminho, eu consigo possibilitar alguns diálogos. Então, assim, a gente está andando até o metrô, a gente está dentro do metrô, a gente está indo para um espaço de cultura, a gente está indo no cinema, ou a gente está indo no parque, ou a gente está indo no piquenique, numa trilha, acampar, qualquer coisa. Né? Mas, assim, eu tenho que fazer esse movimento, sair de casa, porque talvez isso também seja um convite a mim de me desconectar, né, do virtual e, né, direcionar essa atenção para o presente, para a presença. E mais na possibilidade de não estar dividido, de não estar particionado em uma múltipla atenção. Então eu acho que talvez seja um caminho. É a estratégia que eu tenho tentado fazer conscientemente. Sair, deixar um pouquinho a casa com esses lugares de individualidade, que eu acho que também são importantes. Eu acho que é importante preservar esses lugares de individualidade, mas qual é o lugar do estar junto e do estar junto mediado pela presença? E como é que eu alcanço isso? E que coisa doida é essa, né? Coisa maluca, né? Olha o que você contou, né? Eu procuro a conexão, o juntar no externo, que é o espaço de fora, o meu lar, né? Enquanto que o meu lar
que é a coisa fechadinha ali, guardada, não existe, existe essa possibilidade de não conexão, né? Eu digo maluquice num sentido de que deveria ser o contrário. Era uma outra lógica, A né? lógica é o contrário. A lógica é o contrário. Mas bom, A casa como um lugar de encontro, e né? exatamente, E que, na exatamente. verdade, está virando um lugar de desencontro, né? Exatamente, mas é claro que é uma questão de tempo, né? Os tempos mudam, os nossos tempos mudam, né? Mas de qualquer forma, eu fico pensando que fujo da minha casa porque dentro dela existem ciclos viciosos, mecanismos viciosos, onde o celular está ali, peguei. De fácil De acesso. fácil acesso, enquanto que se eu estou andando na rua, o celular também está aqui no meu bolso, mas existe na rua a presença de imprevistos que me chocam o olho, que me pegam o ouvido, e de repente eu distraí, aquilo me levou a uma conversa de um assunto que me lembrou tal coisa, e isso reconectou no assunto Um convite para o real, né? Isso é disso que nós estamos fazendo, por exemplo, agora, que é conversar, né? Estamos aqui juntos, e claro que a gente espera estar, vamos dizer assim, tendo pessoas convidadas que estejam aqui, de alguma maneira, refletindo junto com a gente. Mas nós estamos aqui. E também me surge a curiosidade de pensar em qual estratégia que você anda né, criando, construindo, para intencionalmente possibilitar essa conexão de presença, né? Eu gosto muito eu gosto da tecnologia, sempre gostei, né? É uma coisa que sempre esteve dentro de mim, né? Então eu busco sempre utilizar a tecnologia para juntar. Por exemplo, se vamos jogar alguma coisa, um jogo, né, em família, a proposta é que isso seja compartilhado. Por exemplo, eu tenho um videogame e um computador. No videogame, os meus dois filhos, eles jogam ali o mesmo jogo, e do computador, como dá para fazer o link do mesmo jogo, razoavelmente eles têm que jogar o mesmo jogo. Então, e tem que ser um jogo de cooperação. Um tem que cooperar com o outro. Só consegue, por exemplo, passar para uma próxima fase se um ajudar o outro. Logo, um está conectado com o outro, ajudando o outro, e aí sai aquelas conversas juntas, faz isso comigo, as brigas ficam juntas, não ficam brigas separadas, né? Os momentos também de afeto ficam juntos, tudo fica junto, né? E aí conecta, né? Ou pegar eu tenho gostado muito de usar o celular, por exemplo, para fazer dobraduras, né? Para aprender alguma coisa junto com o meu filho, né? E de qualquer forma, essa coisa da estratégia me lembrou também, né? Você que está aí em casa, me lembrou que a gente podia fazer um exercício agora, um exercício de conexão. Vamos imaginar, aí me ajuda, hein, Germain? Vamos imaginar uma cena que você teve com seu filho. Imagina uma cena que você teve com seu filho, mas uma cena, coisa simples, aí em casa, né? Pensa nesse momento, um momento simples. Pensa nesse momento do ir numa padaria, onde você está de mão dada ali com seu filho, sua filha, e de repente você olha para sua filha. Já me veio uma imagem aqui de um desenho, né? Meu braço, né? Desculpa, desenho não, de uma imagem, né? A imagem de eu olhar o meu braço, e na extensão do meu braço vinha um braço da minha filha, que é pequena, né? Ela tem 5 anos, né? E ela sorrindo ali, toda serelepe, andando, indo para a padaria, né? Me acompanhando, né? Pensa no momento assim, pensa no momento do acordar, né, o seu filho, né? Pensa nesse momento. Se ficar muito difícil, né, criar esse pensamento, escreve ele. Pega um papel agora, vai lá, pega um papel e escreve. Que momento é esse que você gostaria de viver com seu filho?
desculpa, de reviver com o seu Seria um filho. resgate, né? É um resgate, Eu acho, a gente não pode esquecer que nós somos professores de arte. Acho que é uma conversa entre dois professores de arte. E acho que esse convite de materializar a memória por imagem ou por escrita, né? É um ofício artístico. Então, talvez nesse convite de pensar o que gera conexão, esse lugar da memória, de uma memória que faça sentido dentro dessa percepção de que havia uma conexão estabelecida, né? E aí, como é que isso se traduz numa imagem ou numa escrita? Né? E aí a gente pode pensar em como construir essa imagem. Talvez o desenho seja um recurso, né? Sim. Mas vamos começar com a escrita. Aí escreve então, por exemplo, comprar o pão. Aí você escreve, comprar o pão, tá? E vamos para o que você sugeriu então. Vamos pegar o que você sugeriu. Fecha o olho, né, se possível, e pensa. Comprar o pão, o que te vem na cabeça? Né? Ou essa cena do ir, né? Do caminhar junto. Do caminhar né? junto, né? Tenta com os olhos fechados visualizar essa cena. Né? Agora, com esse papel que você está tendo aí na sua frente, desenha isso que você viu. Do jeito que você conseguir. Não precisa ser perfeito. Aliás, nem deve ser perfeito. Só deve ser. Só faça, tá? E eu me lembrei de uma coisa, Germain, e como pai também, eu fico pensando que existem pais que não tiveram essa possibilidade de vivenciar isso, né? Por inúmeros motivos que existem, né? De um falecimento, de uma distância, Talvez de não estar junto. a questão seja até nós estamos falando de um lugar de paternidade, que nós ocupamos esse lugar, né? E é um lugar de pesquisa também. Mas eu acho que a grande questão é que o que a gente está discutindo, ela extrapola uma paternidade convencional, uma maternidade convencional. A gente está falando de relação. Sim. E essas relações, elas estão, né, em múltiplas camadas de possibilidade. Então, assim... Não precisa nem ser o filho. Nem precisa ser o filho. Porque, às vezes, né, às vezes é a avó com o neto, às vezes é o tio com o sobrinho, às vezes é o amigo, às vezes é o namorado, a namorada, o esposo, a esposa. O que a gente está discutindo é como que a gente olha para a conexão. É verdade, né, Germain? Não, você pegou um ponto legal. Eu acho que é isso mesmo. Nós estamos no ponto de pai para filhos, mas eu acho que é muito mais que isso, né? É de filhos para pais, é de sobrinhos para tios, de netos para avós, né? De avós para netos, é de todos. E até mesmo para uma não existência disso e uma vontade de conexão por aquilo que não foi, né? Que eu acho que é interessante também nós fazermos, porque é um resgate daquilo que é você ou é algo que você gostaria de ser. Também é possível, né? A gente tá tratando desse intermédio, né? Desse lugar que ocupa entre dois indivíduos que comungam, que compartilham de uma relação. E aí, o que a gente, né, o que acho que é o grande incômodo que me parte, ou talvez dispare essa nossa conversa, é de que há uma relação que está sendo mediada pelo virtual. Muito presente, né? Muito presente. E eu fico pensando, e aí eu acho que não é levar para um caráter de julgamento, porque a gente tem múltiplas necessidades, múltiplas realidades, desde uma paternidade, sobretudo de uma maternidade solo, em que muitas vezes você vê as crianças pequenas distraídas com o virtual, para que essa mãe consiga, né, de realizar suas tarefas. Mas a gente vai muito para esse caminho, que é um caminho fácil. Eu entrego um celular para uma criança muito pequena, porque eu sei que de alguma maneira ela vai estar... Mas peraí, Germain, peraí, que a gente já está entrando em outro lugar. Que é interessantíssimo também, né? Essa minha... essa questão de gestão de tempo, né? Mas eu acho que isso é assunto para o próximo vídeo, que não vai ser também. Mas se você gostou desse assunto, eu acho que dá para sugerir, né? Coloca aqui nos comentários.
gostaria de ouvir essa fala sobre a questão de eu, como provedor, pai, mãe, né? Não ter o tempo para estar com meu filho, porque eu tenho os outros afazeres. Plenamente, né? E aí, o que eu faço? Eu dou uma tela para o meu filho. É um recurso fácil. Isso eu acho que o grande convite é se questionar em que medida isso tem acontecido, em que medida isso tem ocupado a relação. Mas eu acho que esse assunto para um outro vídeo, porque isso aqui dá outro vídeo de 30 minutos, gente. Mas se você quer escutar, coloca aqui um comentário. Quero escutar essa história. Essa análise. Porque a gente está lembrando que assim, nós não somos, né, vamos dizer, mestres em todas as ciências humanas do mundo. A gente tem uma experiência humana enquanto professor, enquanto pai, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, o convite, né, acho que a generosidade é de escutar uma análise nossa enquanto pessoa para questões que convivemos. Que nos atravessa. Que nos atravessa. O que eles podem colocar no comentário, Germain? Eu acho que poderiam comentar se o que a gente falou não tem nada a ver, se a gente poderia explorar um pouco mais. Eu acho que colocar questões pra gente, que eu acho que seria muito importante. Questões. Não, mas eu acho que essa questão é interessante, né? Porque eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso, eu não tenho este tempo e acabo ofertando a tela ao meu filho, né? Que é um lugar de experiência. Né? Que no nosso caso foi a televisão. Isso. Né? No nosso caso, nossos pais às vezes não tinham muito tempo para a gente e a gente ficava sentado na frente da TV, né? Mas vou colocar assim, coloca assim. Eu fiquei sentado à frente da TV. Isso. Né? Acho que essa é uma discussão interessante. Né? Porque Ou fiquei sentado na frente da TV, para a gente saber quantas pessoas gostariam de ouvir esse negócio. Porque eu penso assim, fazendo essa rememorização, a TV na nossa época, ela era muito esse lugar de que não era todo o tempo que passava um programa que nos interessava, tinha o horário dos desenhos animados, tinha o horário do filme, a tela quente, aquela coisa toda. Então, assim, agora não. Você tem a todo momento aquilo que te estimula, que te hiperestimula. Eu tenho desenho 24 horas por dia. Eu tenho o programa de tal matéria que é interessante para o jovem 24 horas por dia. Não tem mais essa cisão de acabou esse desenho. Acabou o horário. Você tá chegando com outro tema de novo. Não, peraí. Aí já é um outro tema também dessa esse hiperconteúdo. É muito conteúdo, é muita coisa. Que eu acho que cabe nessa questão do que a gente acaba colocando o nosso filho para ver, né? Pega esse celular aqui enquanto eu estou fazendo aqui a comida. Né? E aí ele vai para esse hiperconteúdo. Mas, de qualquer forma, vamos fechar aqui, GV, senão a gente não vai embora daqui hoje. Para o próximo vídeo, vamos deixar assim. Nós vamos fazer assim, né? Nós deixaremos marcado já para o próximo vídeo, né? E você coloca se você quer ver o outro. Vamos falar sobre artistas que marcaram geração. Vamos falar, né? Por exemplo, né, artistas que marcaram geração, alguns que estão aqui e outros que já não estão mais. Por exemplo, nós estamos em 2025, marcados aí pela questão do Raul Seixas, que, se eu não me engano, está completaria 80 anos de vida. Né? Rita Lee, que morreu há pouco tempo, né? Maria Bethânia, né? Gal Costa, né? Gal Costa. Eu já matando a Maria Bethânia, gente. Recentemente, mas é uma geração de artistas que ou já partiram ou que estão aqui no seu processo de envelhecimento, mas com uma arte ainda muito viva, muito jovem, muito permanente. Gilberto Gil, que está vivo, Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, né? Eu falei de pessoas que faleceram ou estão com razoavelmente mais de 60, mas tivemos outros artistas que... Cazuza, né? Raul morreu jovem, né? Cazuza morreu jovem, o Renato Russo morreu jovem, né? Então, para o próximo episódio, nós iremos falar sobre essas pessoas e como que essa arte tem a capacidade de permanecer. Qual é esse diferencial
que torna essa arte tão viva, mesmo quando o artista em si já não esteja presente, Já não né? esteja mais presente. É sobre isso. O próximo vídeo. E obrigado pela escuta. Obrigado pela escuta até aqui, né? Aí até o próximo vídeo.